Olá, pessoal. Nosso assunto aqui são as citações diretas. Como fazer esse tipo de citação, né? Bem, essas citações diretas, elas podem ser curtas ou longas. Sempre lembrando que nós usamos aqui o sistema autor-data, ou seja, quando eu faço uma citação, o que aparece no meu texto é o último sobrenome do autor que está sendo citado, seguido do ano de publicação do documento citado, né? Como é uma citação direta, é obrigatória a inclusão da informação sobre a página do documento que está sendo citado. Então, eu tenho aí três informações nesse caso, né? Na citação direta: o último sobrenome do autor, ano de publicação e página da obra que está sendo citada. Bem, tendo então essa regra geral, eu tenho dois tipos de citação direta: ou citação direta curta ou citação direta longa. A diferença entre as duas é a quantidade de linhas de texto citado. Estou aqui imaginando um texto, por exemplo, em que eu digito a citação direta, né? Lembrando o seguinte: a citação ela é direta porque eu transcrevo aquilo que eu leio em algum lugar dentro do meu texto, né? Então, o autor que eu estou citando ele diretamente em relação ao texto dele que eu estou lendo. Traduzindo isso, falando de outra maneira, eu trago o texto dele literalmente para dentro do meu texto. Tá? Então, quando eu digito o texto desse autor, ele vai ocupar até 3 linhas do meu texto. Então, eu digo que essa é uma citação direta curta. A partir de 4 linhas, ou seja, 4 linhas ou mais de texto citado, eu já entro no tipo de citação direta longa. Eu tenho aqui exemplos, né? Citação direta curta. Então, cada trechinho de texto que vocês veem aí é uma citação, né? Então, o trecho citado é sempre o que está aparecendo dentro das aspas. Quero aqui fazer uma observação sobre esses colchetes aqui, né? Colchetes com os 3 pontinhos que vocês veem aqui, depois aqui embaixo, né? E aqui no terceiro exemplo também. O que é isso? Né? Isso significa que quando eu estou fazendo o meu texto e aquela citação do autor X entra no meu texto, eu precisei desprezar ou suprimir, melhor dizendo, alguma coisa do texto dele para entrar aquela citação no meu texto. Né? A citação é um fragmento de texto que vem do texto de alguém para dentro do meu texto. Eu sou a pessoa responsável por garantir que o leitor do meu trabalho não se assuste com aquilo, que aquilo não atrapalhe a compreensão do que precisa ser dito, né? Que aquilo não provoque nenhum sobressalto no texto. Então, eu preciso, obviamente, suprimir pedaços desse texto lá no original, para que quando ele entre no meu texto, ele entre sem atrapalhar o fluxo de leitura, ou sem atrapalhar o fluxo de escrita, né, do trabalho. Tá? Então, eu coloco esses colchetes para dizer o quê para o meu leitor? Olha, lá no original eu suprimi um pedaço daquilo lá para poder selecionar para você só aquilo que faz sentido para aquilo que precisa ser dito. Tá? É essa a função desse colchete. Eu poderia fazer o contrário. Em vez de suprimir conteúdo, eu poderia incluir conteúdo. Também para quê? Para poder fazer sentido. Então, eu posso acrescentar uma palavra, por exemplo, dentro de colchetes. Ou 2 ou 3 palavras, né? Eu posso acrescentar um pedacinho de texto que eu, por minha decisão, acrescento para que essa junção, essa montagem, né,
entre o meu texto e o texto da pessoa que está sendo citada, ela fique natural. Ela cria um texto único que dê uma ideia de totalidade, né? De algo inteiro, bom, que seja compreensível por quem vai ler, né? Bem, então eu tenho aí exemplos de citações diretas curtas. Então vocês veem aí que elas ocupam até 3 linhas do texto que está sendo digitado, tá? Nunca é demais lembrar que logo antes ou logo depois desse trecho citado, eu preciso dizer de onde vem, ou seja, dar o último nome do autor, ano e a página. Tá? Aqui nós já temos uma citação direta longa. O que é a citação direta longa? Isso que vocês veem com um formato diferente, que eu estou assinalando aqui com o cursor, né, do mouse, tá? Então, considere que dessa primeira linha até a última é um parágrafo só, tá? Como se isso fosse um parágrafo só. No entanto, ele é construído com uma citação direta longa. E porque ela é uma citação direta longa, só por causa disso, ela tem um formato diferente, né? Que formato diferente é esse? Como é que a gente pode caracterizar? Antes de tudo, tem um recuo aqui de 4 centímetros em relação à margem esquerda do parágrafo, né? A fonte que eu estou usando aqui no texto é a mesma em relação ao texto principal, mas o corpo dela é menor. Então, vamos imaginar que eu esteja usando um corpo 12 no meu trabalho, eu vou fazer uma citação direta longa com o corpo 11 ou com o corpo 10. Aí depende da fonte que eu estou usando, né? O que também é diferente, o espaçamento entre as linhas. Então, no meu texto padrão, eu tenho um espaçamento 1,5 entre as linhas, e aqui no trecho da citação direta longa, o espaçamento é simples, ou 1,0. Né? Eu também tenho 2 pontos finais, deixei aqui assinalado. Um ponto final quando acaba o texto citado, aí só depois disso eu vou abrir aqui o parêntese, colocar o último nome do autor, ano e página, fecho parêntese e vou colocar um último ponto final, tá? Então são essas as características técnicas e que dão essa visualidade diferente para a citação direta longa, né? Aqui é um outro exemplo. Aqui, olha, eu incluí dentro desses colchetes em vermelho 3 palavrinhas. Então, em vez de eu usar o colchete para colocar aqueles 3 pontinhos para indicar uma supressão de texto em relação ao original, eu estou aqui usando colchetes para acrescentar, informando o meu leitor que isso que vai dentro do colchete não é do original. Isso foi eu que incluí, tá? Fui eu que incluí o texto, tá? E aqui eu tenho uma situação um pouquinho diferente, também em vermelho eu coloquei para destacar. Enquanto aqui, vou só voltar, eu tenho um único autor, né? Então é autor, ano e página. Aqui eu tenho para uma mesma obra 3 autores. Então vou colocar o último sobrenome de cada um dos 3, separados por ponto e vírgula. O último, como veio a data da publicação em seguida, só tem uma vírgula aqui, ó. Tá? Então, são 3 autores que escreveram a mesma publicação. Ela é do ano de 2019 e o texto citado está lá na página 34 dessa obra aqui. Então, essa é uma citação direta longa, nesse caso, numa obra com 3 autores e com uma inserção de texto, né, em relação ao original. Eu também posso fazer uma citação, nesse caso direta ou indireta, por uma informação que eu obtive verbalmente. Vamos imaginar que eu assisti uma palestra, ou fui no congresso, ou, sei lá, assisti um vídeo, né?
Que é alguém falando, ou assistir uma aula, né? Quero citar aquilo que foi dito. Como é que eu faço isso? Então, eu vou colocar entre aspas, porque é uma citação. Aqui, nesse caso, é uma citação verbal. Estou aqui pensando que se ela está entre aspas, eu posso classificá-la como uma citação direta. E vou colocar uma nota de rodapé. Na página em que eu escrevo isso, vou colocar assim: informação fornecida por fulano de tal. Aqui no meu exemplo, é um exemplo fictício isso, só para funcionar aqui, para essa explicação que eu estou dando, né? Mas eu vou dizer, informação fornecida por fulano de tal, coloco o nome completo da pessoa, na palestra X que aconteceu na cidade de São Paulo, no, sei lá, centro empresarial, não sei o quê, no dia tal, do mês tal, no ano tal. Tá? Então, eu posso fazer citações também de conteúdo verbal. E aqui, estou mostrando essa imagem para vocês, para contar o seguinte, que essas normas para citações, né, tanto diretas quanto indiretas, e também para as referências, vocês encontram no Guia de Normalização do SENAC, que é um documento que vocês acessam no site da biblioteca, e lá, então, esse guia reproduz as regras da ABNT, para vocês saberem como fazer as referências. Ou então, acessando o site da biblioteca virtual, também no site da biblioteca, vocês podem chegar até a base de dados da ABNT e lá acessar diretamente a norma 10.520, que é a norma para as citações, tanto diretas quanto indiretas. É isso aí. Espero que vocês que tenha sido útil, né, essa informação, ok? Até mais.